Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Mais uma semana começando, mais uma semana onde a sua vida pode ser mais extraordinária. E a gente está seguindo nessas semanas, toda segunda-feira, eu trazendo aqui uma reflexão para que você possa ir experimentando, para que você possa ir vivenciando esse extraordinário na sua vida. Porque muitas vezes a gente fica esperando alguma coisa acontecer, a gente pensa, quando isso acontecer eu vou ser feliz, quando isso acontecer minha vida vai melhorar. Só que a gente não precisa ficar esperando, a gente pode já ir vivendo hoje esse extraordinário na nossa vida. A gente já pode ir experimentando hoje no nosso dia a dia essas coisas que vão trazer essa leveza pra gente, que vão trazer esse propósito, esse sentido maior pra nossa vida. E hoje aqui lembrando, a gente tá numa escadinha, primeiro eu pedi pra você pensar, imaginar na sua vida dos sonhos como seria. Depois eu pedi pra você se imaginar vivendo essa vida, se imaginar assim, o que você comeria, como você se vestiria, como seria assim nos mínimos detalhes e você se imaginando vivendo tudo isso. Mas hoje eu quero trazer um olhar um pouco diferente aqui para vocês nessas reflexões. Eu quero trazer para vocês o contexto assim no sentido do quanto o seu emocional já pode ter impedido você de viver essa vida mais extraordinária. Porque às vezes a gente tá assim, já deve ter acontecido com vocês, a gente tá vivendo um monte de coisa, a gente tá naquela correria de trabalho, na família, em casa, e aí de repente acontece alguma coisa, a gente fica doente, a gente fica de cama, e a gente vem, né, a gente não entende, mas por que justo naquela semana que eu não podia parar? A gente viu acontecendo muito isso no Covid, a gente viu esses dias agora, né, muita gente com dengue, inclusive eu peguei também. Mas assim, quantas vezes tudo isso está envolvido num contexto emocional? Você já parou para pensar? Porque em várias situações acontecem a gente vai vivendo a nossa vida, a gente vai resolvendo as coisas que a gente precisa resolver, a gente vai resolvendo os nossos problemas. E quantas vezes a gente acaba não dando nem um tempinho de descanso na nossa vida? Quantas vezes a gente vai vivendo as coisas, até eu falo bastante para as minhas clientes, como se a gente fosse uma máquina, né? A gente acha que a gente precisa dar conta, a gente precisa fazer, e a gente faz aquele monte de coisa e a gente não para. E muitas vezes vem esse contexto da gente ter que parar assim na marra, vamos dizer assim, né? Mas também tem um outro lado. Eu trago para vocês essa questão dos perfis, dos 5 perfis de pessoa, os 5 tipos de pessoas, que tem a ver com os traços de caráter. E cada perfil tem uma ferida emocional. Eu sempre trago aqui para vocês. As pessoas criativas têm a ferida da rejeição, as pessoas comunicativas têm a ferida emocional do abandono, e as pessoas mais negociadoras, né, elas têm a ferida da manipulação. As pessoas planejadoras têm a ferida da humilhação, que tem esse medo de desapontar as pessoas, né? Então o erro traz essa humilhação. E a gente tem as pessoas muito executoras, muito perfeccionistas, que têm a ferida da exclusão. E tudo isso está interligado também, essas feridas emocionais, elas estão presentes na nossa vida. E isso traz pra gente, em alguns momentos, algumas situações, alguns conflitos emocionais que a gente vive. E isso pode se transformar em doenças. Então a gente acaba trazendo esse olhar, porque não quer dizer que seja algo ruim, mas muitas vezes a gente ficar doente, a gente ter algum sintoma, é um sinal que a gente precisa olhar para alguma coisa ali emocionalmente. Eu não estou querendo dizer que todas as enfermidades são emocionais, mas existem estudos científicos que cerca de 90% das enfermidades têm uma origem emocional. Então a gente precisa olhar para isso. Por exemplo, uma pessoa que ela tem essa questão, essa sensação do abandono, a pessoa é muito comunicativa, ela tem uma necessidade de ser vista pelas pessoas, ela tem uma necessidade que as pessoas enxerguem ela como ela é, sabe? Aquelas pessoas, vocês já devem conhecer alguém assim, que aquelas pessoas que falam bastante, que se comunicam muito bem, só que elas têm essa necessidade de estar em ambientes em que elas sejam vistas,
da forma com que elas são, para que elas não precisem se esconder, não precisem assim usar máscaras. Só que essas pessoas muitas vezes, por essa necessidade, né, de agradar, muitas vezes elas acabam se comportando de formas que são prejudiciais emocionalmente para elas. Por quê? Porque elas têm essa necessidade de agradar. E aí, com o passar do tempo, elas podem ir vivendo alguns conflitos emocionais, elas vão vivenciando alguns conflitos emocionais, e com o passar do tempo isso pode se transformar em algumas doenças. A gente vê essas pessoas, por exemplo, elas têm muita tendência à obesidade. Por quê? Porque elas têm muitas vezes elas sentem esse vazio emocional, elas têm essa necessidade de preencher esse vazio emocional e ela acaba preenchendo em algumas situações com a comida. Ou com gastos desnecessários, aquelas pessoas que compram demais. Esses dias mesmo, uma pessoa comentou comigo, eu vou no shopping, eu sei que eu não posso gastar, mas eu não consigo, é mais forte que eu. Por quê? Porque ali tem uma questão emocional por trás. Então a gente precisa olhar para isso, a gente precisa acolher tudo isso, olhar para isso. Quando eu falo, gente, olhar para isso, é olhar sem julgamento, sabe? Mas com acolhimento. Porque às vezes a gente se julga, a gente se culpa, a gente se critica demais e a gente, em vez de ser algo que motive a gente, isso acaba sendo algo que traz a gente mais para baixo, mas não é o caso. A gente precisa olhar para você entender esse contexto, o porquê você precisou de tudo isso, quais são esses conflitos que estão aí por trás, para você não precisar mais, por exemplo, como eu falei, ficar comendo bastante, ficar gastando bastante. Então, qual vazio que você está tentando preencher? E existem formas da gente preencher esses vazios com atitudes, com ações que você pode ter no seu dia a dia. E uma delas que faz muito sentido é você estar com pessoas que te fazem bem, você ter amizades, você estar em situações, como eu falei, essas pessoas, elas precisam estar em ambientes em que elas sejam vistas como elas são, que elas podem ser elas mesmas, sem máscaras. Então, você precisa de pessoas da sua confiança para que você possa ser você mesma. E essas pessoas, e também as pessoas que têm o perfil mais perfeccionista, elas podem viver alguns conflitos de desvalorização. E quais são as doenças que elas podem ter? Elas podem ter muitas dores no corpo, elas podem ter dores principalmente na região da lombar, do quadril, sabe? Isso tem a ver com essa sensação, eu não sou vista, eu não sou valorizada, eu me sinto desvalorizada. Então a gente precisa entender tudo isso. Aí quando a gente entende, a gente pode trazer essa leveza para a nossa vida, para a nossa história, para que a gente não precise desses sintomas, para a gente lembrar daquele conflito emocional. Então, por exemplo, também essas pessoas podem sentir que tem esse conflito de desvalorização, elas podem ter muita dor de cabeça, muita enxaqueca, sabe? Claro, a origem emocional da dor de cabeça não é só a desvalorização, mas a gente tem que ver no contexto de cada pessoa, mas a gente já é um sinalzinho, sabe? Então, assim, se você tá passando situações em que você sente que as pessoas não estão te dando o seu devido valor, se você passou por situações no passado em que isso aconteceu, isso pode ter desencadeado algum sintoma físico em você. Então, a gente precisa olhar para isso, O Maria Aparecida tá travando, mas acho que é a sua internet. A gente precisa olhar para tudo isso, para que a gente possa trazer esse extraordinário. Porque muitas vezes, quando a gente fica nessas doenças, nessas questões, principalmente quando tem essa origem emocional, a gente se coloca ali naquela situação de vítima, né? E quantas vezes, quando a gente tá numa situação assim, a gente acaba tendo a atenção das pessoas que a gente ama. Não é verdade? E às vezes quando a gente tá ali de cama, doente e tal, sempre tem alguém que vem cuidar da gente. E muitas pessoas só recebem esse cuidado nessa situação, quando tá doente, quando tá precisando de um olhar, de uma atenção. Então, tudo isso que eu tô trazendo alguns casos reais, assim, algumas situações. Eu sei que você tá lembrando de alguma situação que você passou, você tá pensando em alguém que você conhece, mas aqui não é pra julgar, tá, gente? É pra você entender.
Quantas vezes também a gente tem aquela questão de, vamos supor, uma pessoa que tem infecções de urina frequentes, sabe? Isso tem a ver com conflitos de território. Então, assim, eu não tô tendo o meu espaço ali, tô me sentindo invadida. Pode ser no trabalho, pode ser em casa, em alguma situação familiar, pode ser em várias situações. Então a gente consegue trazer esse entendimento, esse acolhimento, pra gente conseguir entender essa questão emocional, para que você não precise mais desse sintoma na sua vida, para que você não precise mais daquilo ali para ficar te lembrando da situação. Esses dias mesmo eu atendi uma pessoa que ela tinha bastante dor no corpo, assim, tava praticamente com um diagnóstico até de fibromialgia. E aí a gente foi olhar, tinha a ver com essa questão da desvalorização, ela tinha muita dor de cabeça também. E a gente foi olhar, ela tinha uma dor no abdômen que não passava, ela tava ali com aquela dor, já tinha feito exames, e assim, não tinha uma causa ali, não tinha nada físico ali mesmo, né? E a gente foi olhar na história dela. E por diversos momentos ela teve esse conflito dela não se sentir vista, dela não poder ser ela mesma, dela não se sentir que as pessoas dão o devido valor para ela. E a gente olhou para isso e a gente, em uma sessão, a gente conseguiu ressignificar tudo isso nela e as dores passaram. Então ela não teve mais dor de cabeça, a dor no abdômen passou. Então ela pôde entender o porquê que isso estava acontecendo. E aí ela pôde trazer mais esse extraordinário para a vida dela. Por quê? Porque quando eu sei bem disso, porque eu já tive bastante enxaqueca, tinha uma época que eu tinha todos os dias, hoje não tenho mais. Mas eu lembro que eu ouvi uma frase assim, que eu fui num médico, né? A dor para com a sua vida. Pare com a dor. Porque quando a gente tá com dor, a gente não pensa direito, a gente não raciocina direito, a gente não faz nada direito. E como eu falei, eu sei bem porque eu passei por situações assim, eu fazia um diagnóstico, né? Tinha que anotar para o médico o período do dia que eu tinha dor de cabeça, quais dias eu tinha, e eu tinha todos os dias, manhã, tarde e noite. Então, assim, eu sei bem o que é conviver com dor. E a gente chega uma hora que a gente até acostuma, né? A gente acostuma com a Beth falou, até a pressão sobe. Realmente, sobe também. Por quê? Porque a gente tá nesse conflito, nessa situação, né? Ninguém com dor, a gente sai da gente mesmo, principalmente quando são dores muito fortes. Então, a gente precisa olhar para tudo isso. Hoje eu consegui superar essa questão, porque aquele conflito que eu tinha lá atrás, ele não tá mais presente. Ou quando, na verdade, assim, gente, não quer dizer que não vai acontecer. Porque as coisas acontecem, a gente tá em movimento, a nossa vida tá em movimento, então a gente passa por situações que a gente vivencia algum conflito novamente, algum conflito emocional, né? Porque a gente tá sempre lidando com pessoas, a gente sempre tem contato com as pessoas. Enfim, só que hoje eu sei lidar com essa situação para que isso não venha se tornar mais um sintoma físico. Então, é isso que eu quero trazer, essa consciência para você. Porque você entendendo essas questões, esses seus conflitos emocionais, essas questões todas que estão aí presentes na sua vida, você pode ter uma vida mais leve. Para que você não precise desses sintomas, né? E para que você possa até ter essa questão, realmente viver esse extraordinário. Esses dias mesmo também, uma pessoa que eu atendi, ela estava assim, muito prostrada, ela estava assim, sem energia para nada, sem forças para nada, ela estava assim, naquela situação assim, bem, sabe, sem motivação, sem nada. E a gente fez o atendimento, a gente entendeu essas questões todas. E aí ela me mandou uma mensagem, Grazi, tô até estranhando, porque eu quero ir na academia, vou limpar a casa, vou fazer um monte de coisa, e tô até estranhando. É normal eu sentir tudo isso? O que a gente conversou? Ela tinha uma questão emocional, um conflito emocional de uma situação que ela viveu lá no passado, e isso ainda era como se ela não tivesse o direito de continuar a vida, de seguir a vida. Ela estava o tempo todo
presa àquela situação do passado, àquela pessoa do passado. E ela não se permitia seguir, porque é como se ela seguisse, é como se ela fosse desleal àquela pessoa, né? Então, assim, a gente olhou para tudo isso, a gente conseguiu trazer esse entendimento para ela, e aí ela virou outra pessoa. Ela tá vivendo esse extraordinário na vida dela. E você também pode viver isso, sabe? Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, eu não sei qual é o contexto que você tá hoje, mas eu sei de uma coisa, que muita coisa que você vive, muitos problemas, muitas coisas, tem uma questão emocional por trás. E a gente pode olhar para tudo isso, para que você tenha essa leveza. E não adianta assim, eu sei que às vezes a gente fala assim, eu falo assim, e já vem, mas isso não é para mim. Mas isso, a Grazi tá falando que para ela é fácil, né? Essas clientes que ela atendeu, é fácil. Mas não, gente, é para todo mundo. Basta você se permitir, basta você se entregar. Na mentoria Despertar mesmo, que é o acompanhamento que eu faço, né, de 4 a 6 meses, eu não faço tudo sozinha. Eu dou as ferramentas para que você transforme a sua vida. Então, é um trabalho a 4 mãos. Só que você precisa se entregar, você precisa confiar no processo. Não adianta, eu não tenho o poder de fazer um milagre aí para você. Porque tem muito isso, né? A gente espera soluções mágicas, a gente espera que um dia a gente acorde, esteja tudo diferente, esteja tudo melhor. Mas não é assim, gente. Tudo é uma construção. Então, para você viver esse extraordinário, para você ter a sua vida mais extraordinária, para você se sentir assim com mais consciência, com mais controle pela sua vida, precisa de um passo a passo, né? Você precisa primeiro pensar em como que você quer que essa vida seja, como que você quer viver essa vida, o que você quer estar fazendo, quais são as pessoas que vão estar com você, e você tem que entender também esses conflitos emocionais que te impedem de viver, de experimentar esse extraordinário hoje. Então, eu termino hoje aqui, porque eu queria trazer esse olhar, essa reflexão para essa semana. Quero pedir para você pensar, refletir sobre os momentos. Faz uma retrospectiva na sua história, sabe? Pensa naqueles momentos em que você estava assim com força total, com pique total. De repente aconteceu alguma coisa, você teve que parar. O que estava acontecendo naquele momento? Quais são as questões emocionais que estavam ali por trás que você pode olhar hoje para você entender? Não adianta a gente se culpar pelo que aconteceu lá atrás, não é esse o intuito, mas a gente ter esse entendimento para que a gente não precise mais dessas situações na nossa vida, porque a nossa vida ela pode ser mais leve, ela pode ser mais tranquila. Não quer dizer tranquila sem problemas, não é isso, mas assim, a gente pode ter esse equilíbrio emocional para que a gente, quando acontecer uma situação difícil, quando acontecer um desafio, para que a gente esteja bem, para que a gente encare esse desafio, essa situação com mais serenidade, tá bom? Então, o convite para essa semana é você refletir, você olhar para tudo isso. Se tiver alguma coisa que você lembrou, que você quer entender melhor, me manda uma mensagem para a gente conversar mais sobre isso, tá? Porque aí a gente entra no seu contexto, na sua história. É possível a gente entender tudo isso para que você não precise mais dessas coisas todas e para que você possa viver essa vida extraordinária na sua vida, tá bom? Ainda hoje, sem precisar esperar grandes mudanças, um monte de coisa acontecer, não. Para que você possa experimentando um pouquinho a cada dia, para que você se sinta mais consciente, mais plena, mais leve, né, e mais realizada com a sua vida. Um beijo, boa semana para vocês. Até mais. Tchau.